Boa tarde a todos. Estaremos agora dando seguimento às nossas palestras da tarde da semana. A palestra agora é a bioimpressão de tecidos, com a Janaína Andréa. Vou colocar ela aqui. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Olá, boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. A Janaína ela é fundadora da startup Biotech Ed, ou BioEdTech, em captação e que serve para captação e desenvolvimento em bioimpressão de tecidos. Ela é cofundadora na startup BioIn, focada no desenvolvimento de bioprocessos e bioprodutos de alta performance, utilizando bioimpressão de tecidos e engenharia genética. Janaína, agora eu vou deixar você à vontade, você pode começar a apresentar seus slides. E é isso, beleza? Tá, a apresentação já está, né? Você que vai passar. Vou colocar Ok. já. Tudo certo, vamos lá. Perfeito? Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos, ouvintes aí, participantes, interessados, profissionais, né, e curiosos da área. É uma grande honra, né, para mim hoje aqui, estar falando um pouquinho de bioimpressão, né, da minha jornada aí, tanto acadêmica quanto profissional, e lembrar que talvez, vamos lá, 8 anos atrás, eu estava dando aula para informática biomédica da USP em Ribeirão Preto no meu doutorado, né? Eu fazia um programa PAI e dava aula, disciplinas de biologia celular e molecular para o pessoal de informática biomédica da USP Ribeirão. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho, então, hoje, né, sobre essa grande área que está crescendo bastante, né, tanto na pesquisa quanto, né, já na inovação. Então, para começar, queria trazer para vocês como eu cheguei até aqui, né, mostrando que não foi um bicho de 7 cabeças, que todo mundo pode aí chegar até aqui e passar, inclusive, ir muito além do que eu estou fazendo hoje. Né? Então, eu sou bióloga geneticista, fiz biologia na Unesp, em Jaboticabal, eu sou de Ribeirão Preto, né? Enfim, então, por isso, eu fiz ali mestrado e doutorado em genética na USP, na Faculdade de Medicina, né? Estudando engenharia tecidual para a parte óssea. Né? E também no doutorado eu comecei uma segunda faculdade, né, uma segunda graduação em engenharia de controle e automação, também em Ribeirão Preto, e 2014 e final de 2014 e início de 2015 eu fui para Campinas fazer pós-doc nessa área de biofabricação e bioimpressão de tecidos, né, no CTI Renato Archer, que é um instituto público aí federal. Inclusive o diretor do CTI Renato Archer estava aqui com vocês ontem, né, ministrando uma palestra, né, muito legal. Então a gente aí tem um tempo disseminando essa área e o CTI Renato Archer é pioneiro aqui no Brasil. Depois da minha passagem, né, em Campinas, fazendo pós-doc, eu segui para São Paulo, né, hoje estou em São Paulo, continuo fazendo pesquisa, né, tenho aí projetos de pesquisas com universidades e também com o CTI Renato Archer, e abri 2 startups, uma que é voltada para a educação, que é a BioEdTech, e a outra é a BioIn, que tem aí 1 ano, que está aplicando, né, nós estamos aplicando essa tecnologia de bioimpressão para desenvolvimento de produtos, né, de produtos de alta performance. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês no final, mas antes, né, deixar claro também que eu sou professora na FIAP, no MBA de Health Tech, né, levando essa área de biofabricação aí para, né, a maior parte do Brasil. Eu vou falar hoje para vocês, né, fazendo pontes aqui em ciência dos dados, porque no momento que eu fiz pós-doc, né, no CT Renato Archer, a minha linha de pesquisa era, né, no momento ali, simulação computacional, biomodelagem de sistemas biológicos para a área de bioimpressão. Então, eu vou acabar complementando também algumas falas, alguns slides, mostrando um pouquinho dessa grande área que vocês aí fazem parte e são protagonistas, ajudando, né, várias áreas e vários mercados. Eu vou contar alguns conceitos, mostrar alguns conceitos da área, falar um pouquinho como começou, as aplicações, né, os principais parâmetros de um projeto de bioimpressão, os principais desafios que aqui eu chamo a atenção de vocês, que eu
aqui desafios para a tecnologia, mas são oportunidades para nós. Então, sabendo desses desafios, a gente consegue modelar aí um projeto, por exemplo, de uma startup, um projeto de pesquisa, muito melhor se a gente não soubesse, né, quais são esses gargalos da tecnologia. E também comentar sobre as perspectivas, né, que são muito boas, né, sobre a tecnologia de biofabricação. Então, iniciando aqui, a área, né, bioimpressão, biofabricação, engenharia tecidual, medicina regenerativa, elas se complementam de certa forma, né, elas se unem ali, tendo várias ferramentas disponíveis para ajudar, né, pesquisadores e profissionais à reconstrução de tecidos, né, e a bioimpressão, ela veio para ajudar, né, para complementar os métodos que a gente tem hoje. Então, o objetivo principal nessa área é sim reconstruir tecidos e, quem sabe, órgãos funcionais bioimpressos, né? Então, nós temos agora uma ferramenta um pouco mais poderosa, um pouco mais automatizada, um pouco mais precisa, né? Que está agora servindo como um complemento no desenvolvimento dessa área, né? Dessa grande área, que é envolvida pela para engenharia tecidual, medicina regenerativa, biofabricação, né? Então, essas áreas aí se fundem e possuem ferramentas para nos ajudar, como a bioimpressão. Então, a bioimpressão nada mais é que uma ferramenta automatizada, precisa, que veio da impressão 3D ou manufatura aditiva, tá bom? Então, é praticamente uma nova ferramenta aí para a nossa grande área de medicina regenerativa. Além disso, tem outros termos que a gente trabalha, né, nessa área, que é a biotinta e a tinta de biomaterial. O pessoal confunde um pouquinho, e aqui eu mostro exatamente essas diferenças. Na biotinta, nós temos uma formulação de células, né, biomateriais e também biomoléculas, né, para estimular uma certa diferenciação ou proliferação celular, né. Na tinta de biomaterial, né, nós não temos ali as células envolvidas. Por quê? Porque nesse processo de impressão 3D com tinta de biomaterial, existe uma temperatura muito alta, né? E se tivesse alguma célula ali naquela tinta, né, com certeza morreria. Então, esses processos, eles se dividem, porém, têm funções muito parecidas, né? Quando a gente utiliza tinta de biomaterial, ou material sintético ali biocompatível, a gente está utilizando também a impressão 3D, né, para um fim ali de engenharia tecidual, medicina regenerativa, ou para estudos teciduais, né, e depois dessa impressão, nós podemos adicionar as células, né, após ali a impressão, após a esterilização desse material, nós podemos adicionar essas células em cima, né, para elas penetrarem nesses scaffolds, que nós chamamos. Scaffolds são andaimes tridimensionais que servem aí como um suporte para as células, para elas, né, adquirirem uma certa adesão, ter a migração e ocorrer aí a diferenciação celular, né? Nesse caso aqui, né, nós utilizamos então biomateriais, tinta de biomaterial, e na biotinta, que é o caso da nossa bioimpressão, nós já temos as células inseridas ali dentro. E qual que é a desvantagem e vantagem? Bom, as duas são muito eficientes dependendo da aplicação. A tinta de biomaterial, ela é muito utilizada na engenharia óssea, né, nos tecidos ósseos, porque esses biomateriais poliméricos, eles são, né, são sólidos em formato de pó ou pellet ou até filamento, e aí a gente precisa de uma temperatura alta para conseguir extrudar, né? Após essa deposição, a gente tem esses scaffolds, esses andaimes tridimensionais, adicionamos as células e conseguimos trabalhar no desenvolvimento da nossa pesquisa, o desenvolvimento, por exemplo, de um tecido ósseo. Uma das desvantagens é que as células, talvez por esse material aqui do scaffold ser muito espesso, ela não consiga penetrar nesse andaime, nesse scaffold 3D. Então, isso acaba aí evitando que tenha uma homogeneização de células, né, nesse construto, nesse scaffold aí, gerado por impressão 3D. É o que não acontece na bioimpressão, tá? Quando a gente tem as células ali dentro já,
né, dentro do hidrogel, encapsulado por esse hidrogel, nós já temos uma certa homogeneização celular, né, de números de células ali dentro. E isso faz muita diferença quando a gente trabalha com tecido biológico, né? As células, elas não gostam de ficar sozinhas. Então, se a gente tem uma semeadura e poucas células nesse hidrogel, dificilmente esse tecido vai, né, ter uma maturação completa, né, ou vai ser realmente funcional. Então, a questão de número celular, a homogeneidade dessas células nesse tecido, nesse construto aí impresso, é muito importante. E no caso da bioimpressão, a gente consegue estar trabalhando com uma biotinta aí, com várias células, né, no meio desse, encapsuladas, né, nesse hidrogel. Tá bom? Então, essas são as diferenças principais desses dois conceitos, desses dois termos muito utilizados na área de biofabricação. E qual é a principal função da biotinta, né? A biotinta, ela tem 3 funções principais, né, e cruciais na bioimpressão. Ela precisa manter ali as células viáveis, né? Então, ela tem que ser biocompatível, necessariamente. Ela tem que ser bioimprintável, tá? Esse termo não existe no português, mas ele está vindo ali da manufatura aditiva, né, de um termo em inglês, e a gente acabou absorvendo ele na bioimpressão, né? Então, a gente transformou ele em bioprintabilidade. Na verdade, esse conceito, esse parâmetro, ele tem tudo a ver com a reologia do material, né, com a fluidodinâmica desse material, desse hidrogel. Se esse hidrogel for muito viscoso, né, o que acontece ali? A tensão que é gerada no êmbolo dessa seringa, né, no êmbolo desse cabeçote, é tão grande que a membrana celular não consegue, né, suportar e acaba sendo rompida, né? E aí a gente tem vários tipos de mortalidade, né, celular causada durante esse processo. Ele pode ser pelo biomaterial utilizado e pode ser por esse processo aí que foi causado muita tensão. Tá bom, gente? Então, esse termo, ele não é muito conhecido no português, mas a gente acabou absorvendo aí da manufatura aditiva. Um outro parâmetro muito importante no conceito de biotinta é ela conseguir fazer aí um comprometimento, né, da plasticidade celular, ou seja, fazer com que a célula se diferencie, fazer com que a célula migre de um lado para o outro, né? Se a célula conseguir ter toda esse comportamento, né, celular que ela tem no nosso corpo, né, natural, nos organismos, a gente vai conseguir aí ter o desenvolvimento de um tecido, né? Então, esse último parâmetro é ter um direcionamento de comportamento celular, permitir que a célula tenha nutrição, permitir que a célula tenha oxigenação, permitir que a célula tenha migração e diferenciação, né? Se a biotinta não conseguir ter essas 3 funções, o tecido não vai ser desenvolvido aí da melhor forma, tá bom, pessoal? Bom, e como tudo começou nessa área, né? Esse aqui é o Thomas Boland, ele é um engenheiro americano, e lá na época, lá nos anos 2001, ele modificou uma impressora HP, né? Ele fez ali uma modificação no cabeçote dela, né, que é um sistema piezoelétrico, ou seja, é um sistema que tem ali voltagens, microvoltagens, que fazem com que as células, né, dentro de um bico de vidro, seja, né, depositada, né? Então, esse sistema aqui que a gente tem em casa, nas nossas impressoras 2D de papel, ele fez uma modificação, colocou uma solução de células musculares de rato e depositou essas células ali numa plaquinha de cultura. Durante os outros dias, o pós-processamento, após, né, a bioimpressão, ele percebeu que as células estavam vivas. E aí começou tudo isso que a gente tem hoje, né? A bioimpressão começou daí, né, com o início dessa bioimpressora modificada. Bom, mas antes disso, né, ele não teve essa ideia do nada, tá? Como muitos sabem, a impressão 3D, né, surgiu ali em 1983 com Charles Hull, né, criando a estereolitografia, né? Em 1990, o Gabor, também americano, ele usou essa tecnologia de manufatura aditiva na engenharia tecidual, usando ali usando biomateriais, né, que seriam biocompatíveis. Então, ele acabou usando já a tecnologia na área de biofabricação.
não podemos aqui chamar de bioimpressão, porque ele não estava usando células nessas biotintas, mas aqui já surgiu essa área de biofabricação. Foi ali na época de 2000, 2001, 2003, que o grupo aqui, Thomas Boland, Vladimir Mironov, na Universidade Americana, desenvolveu essa primeira bioimpressora modificada, imprimiram aqui as células musculares de rato e verificaram essa viabilidade, né? Então, foi aqui em 2003 que surgiram os primeiros artigos, né? E os primeiros conceitos da área, né? Nessa época, eles nomearam de organ printing, né? E depois de alguns anos, se tornou a bioprint, né, bioimpressão. Então, foi nessa época que tudo aconteceu e que tudo surgiu. Após 2007, com a criação da Organovo, a primeira empresa, né, americana, que começou a trabalhar nessa área de bioimpressão, aí tudo começou a realmente a andar muito mais rápido, né? 2007, começaram a surgir depois as outras empresas, como a Cell Inc., em 2009, e ali também, por volta de 2008, 2009, na UCT Renato Archer, o diretor, o que hoje é diretor Jorge Vicente, começou também a estudar essa área aqui no Brasil. Mas hoje a gente já tem muitas empresas aí, mais de 60 empresas na área. Bom, só para vocês saberem, né, em 2003 foram aí publicados os 4 primeiros artigos na área, e todos eles tiveram relação com a bioimpressora ali do Thomas Boland. Então, para vocês entenderem, hoje a gente já tem aí, esse número tem alguns meses que eu atualizei, mas acredito que já está passando aí de 200 publicações, mais de 200 publicações desse ano relacionada à bioimpressão, tá? Então, é uma área que está realmente aquecida, né, muito acelerada, quase todo semestre já tem uma tecnologia um pouco mais desenvolvida, uma tecnologia de deposição, tá bom? As empresas hoje no Brasil e no mundo já passam aí de 60, tá, pessoal? Na verdade, no mundo inteiro já passam de 60, no Brasil já temos aí várias empresas também relacionadas à área de bioimpressão e biofabricação, tá? Para vocês terem uma ideia. E o que essas empresas entregam, né? Essas empresas hoje, elas estão praticamente numa vertente de máquinas, né, de bioimpressoras, de acessórios, né, dessas bioimpressoras. Elas também estão no ramo de hidrogéis, biotintas e biomateriais, né, e também estamos começando aí uma nova época da área de bioimpressão, né, onde os softwares estão sendo otimizados, né. Então, eu vou contar para vocês que a gente tem um gargalo muito grande, né, nessa utilização de software, porque nós adaptamos todos eles da impressão 3D. Nenhum desses softwares foram pensados numa célula, foram pensados em um desenvolvimento de tecido, né? Nós adaptamos eles na bioimpressão e agora eu vejo um aquecimento aí, uma corrida para otimizar esses programas que nós utilizamos, tanto para modelagem de tecido, quanto para fatiamento e também para desenvolvimento desse tecido de modo virtual, tá bom? Bom, o grande motivo, então, desse aquecimento, desse desenvolvimento, né, tecnológico, ele tem aqui uma característica muito peculiar, que é, né, a questão da saúde, né? Então, nós sabemos hoje que a expectativa de vida está aumentando, né, e com isso vem, né, questões muito sérias aí de saúde, um problema mundial, como envelhecimento, doenças, traumas e acidentes que acometem aí a sociedade. E a bioimpressão, ela veio para agregar os métodos hoje de medicina regenerativa, ela veio para ajudar, né, complementar, né, e melhorar essas soluções, esses tratamentos que hoje a gente tem, que hoje a gente precisa, né? Então, o nosso principal motivo aí de desenvolvimento, de pesquisa e evolução é sim a saúde, é sim aí os processos biológicos que acontecem durante o envelhecimento, tá? Uma questão também que é muito falada, que é muito comentada hoje na bioimpressão, é com relação ao termo bioimpressão 4D, ao conceito de bioimpressão 4D, né? Como na impressão 3D, na impressão 4D que nós temos hoje,
né? A diferença são materiais inteligentes, né? Então, aqui na impressão 4D, nós temos a utilização desses materiais que sofrem modificação após a impressão, né? Então, por alguns estímulos, né, a gente consegue fazer essas modificações no protótipo, no produto final. O que acontece na bioimpressão 4D? Também tem esse mesmo conceito, né? Nós aqui utilizamos também as biotintas, as células, que eu já considero ser um material inteligente. Por mim, como geneticista, eu já consideraria a bioimpressão 4D também relacionada a esse 4D que eles estão falando, mas aqui no caso eles estão trazendo os estímulos, né, os estímulos após a impressão, fazendo que aconteça uma maturação, uma diferenciação, né, uma funcionalização desse tecido biológico que foi impresso. Então, só trazendo aqui mais um conceito que a gente, né, adquiriu da impressão 3D. Bom, outras peculiaridades aqui das nossas biotintas, dos nossos biomateriais, né? Algumas características e propriedades são muito importantes para essa bioimpressão, para nossa. Uma delas é a biocompatibilidade, outra é a estabilidade, a reologia, que é a fluidodinâmica ali do material, a biodegradabilidade, né? Então, esses parâmetros, esses fatores são muito importantes, né? E hoje, nós não podemos ter tudo que a gente quer, não é? Então, o que acontece? Essa área ainda é desafiadora, é complexa, né? Nós estamos aí em momentos realmente de deixar qualquer um de cabelo em pé, porque nós fazemos formulações para que essas características e propriedades sejam as melhores possíveis, né? Nós não temos aqui o melhor biomaterial do mundo, né? Com as melhores características, nós não temos isso, mas nós temos estratégias e muita força de vontade. Então, nós fazemos misturas de biomateriais para que essa reologia final, para que essa viscosidade, né, e essa biocompatibilidade seja aí próxima do ideal, né, do que a gente realmente precisa para desenvolvimento de tecidos biológicos, né? Então, trazendo aqui que é uma oportunidade muito forte, né, muito presente na área. Nós precisamos de materiais cada vez melhores, né, cada vez mais otimizados, cada vez mais pensados na bioimpressão, né? Então, é uma questão que eu sempre trago nas minhas palestras, né? Que a gente tem aqui grandes oportunidades para desenvolvimento, tá? Essas biotintas, né, esses hidrogéis, elas podem conter também fatores de crescimento, DNA, microRNA, citocinas, biomateriais nanoparticulados, com funções muito peculiares. E isso depende do processo que você vai trabalhar, do tecido que você quer criar. Então, aqui a gente consegue trabalhar um vasto número aí de moléculas, de materiais, de biomateriais, para estimular essas células da melhor forma possível, tá bom? Os principais materiais hoje utilizados, tanto na impressão 3D quanto na bioimpressão, são aqui o colágeno, o alginato, o ácido hialurônico, são aqui materiais muito utilizados. Né? Quando a gente fala de impressão 3D, eu vou trazer aqui mais os polímeros sintéticos, o PLA, o PLGA, o PEG, o PCL, são materiais poliméricos, né, biocompatíveis, que são mais usados aí de forma, né, sólida, claro, ou pellets ou filamento, na impressão 3D. Não seriam biomateriais, são tintas de biomateriais. E no caso de colágeno, alginato, ácido hialurônico, gelatina, né, outros tipos de proteínas, são utilizados na bioimpressão. Aí vocês podem me perguntar, mas eu não posso usar PCL, PEG, também na bioimpressão? Podemos sim, tem a forma também de usar nanopartículas ou micropartículas de PCL ali junto com o nosso hidrogel. O PEG, por exemplo, polietilglicol, é um material que é utilizado na forma de gel, então nós também utilizamos esses materiais que são, de certa forma, sólidos ou resinas, né, poliméricas, também ali na nossa biotinta, né, no nosso hidrogel. Então, esses materiais, de certa forma, são usados nessas grandes áreas, né. O colágeno, como vocês podem ver,
Ele é considerado uma das proteínas essenciais aí do nosso corpo, e ele também é muito importante para ser utilizado como biotinta, né? Faz toda diferença você usar aí proteínas orgânicas, né? Porque é o que a gente tem dos nossos tecidos. Bom, e quais são as unidades básicas da bioimpressão que nós chamamos? São as células, né? Então, ali nós utilizamos tanto células soltas, né, encapsuladas por esses hidrogéis, quanto esferoides, organoides e até miotubos, né, até fibras ali formadas já por células. E essas células, elas podem vir tanto de células já diferenciadas, células adultas, como células tronco também, né, células tronco totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Então, nós podemos utilizar todos os tipos de células hoje, né, na área de bioimpressão. Tá? Uma tendência muito forte hoje é a utilização de células tronco induzidas, pluripotentes induzidas, e também a utilização de organoides, né, que são aí estruturas um pouco mais avançadas, que são consideradas aí um pré-tecido, né, um pequeno tecido, um aglomerado de células. Então, é uma tendência na área de bioimpressão nós partirmos daí para a biotinta utilizando esferoides ou organoides. Tá? Então, como a evolução desses métodos de cultivo, né, aconteceu aí de forma muito positiva, né, nós começamos aí utilizando o cultivo de células 2D, que são ali células na plaquinha, né, de vidro, de plástico tratada. Depois nós conseguimos utilizar essas células de forma aí de forma 3D com matrizes, forma de sanduíche, né, em hidrogéis, né, até formar aí a parte dos esferoides, né. Então foi uma evolução muito positiva que aconteceu com esses métodos de cultivo celular. Hoje nós já conseguimos usar biomateriais muito mais intensos nessa área, né, produzindo aí scaffolds, né, com células, e no final aqui o método um pouquinho mais evoluído, que a gente consegue trabalhar ali porosidade, consegue trabalhar geometrias complexas, a gente consegue trabalhar difusão molecular do oxigênio de moléculas. Então, aqui a bioimpressão veio para ajudar, né, para otimizar um pouco mais esses métodos, trazendo essa homogeneidade de células, né, na estrutura, no construto. Então, é algo aí que acabou evoluindo de forma muito positiva, e a bioimpressão veio para ajudar, para agregar mais conhecimento, né, transformando esses métodos também, que ainda continuam sendo usados, né, em algo um pouquinho mais estruturado. Bom, o construto, o que eu venho falando aqui, e muitas pessoas podem se perguntar o que ela está falando de construto, construído, né? Na verdade, hoje, o conceito, né, de impressão de tecido, a gente utiliza da melhor forma a palavra construto, né, construído, ou projeto engenheirado, porque a gente ainda não tem as células ali se comunicando, interagindo, produzindo enzimas. Assim que a gente imprime, as células ainda estão meio que dormindo, ou algo de forma muito leiga, tá, pessoal? Elas não estão preparadas para começar ali os processos biológicos naturais. Então, quando a gente imprime essa geometria biológica, né, nós precisamos, né, ter o pós-processamento para essas células ficarem mais próximas da realidade humana, da realidade ali biológica, né? E a gente chama isso de construto, né? É ali composto pelo nosso scaffold, né? Nosso hidrogel e as células que estão ali. Então, é um projeto engenheirado. É esse o termo hoje que nós utilizamos da melhor forma na área de bioimpressão. É claro que a gente deseja ali estar imprimindo já tecidos, né, tecidos funcionais, né, e até órgãos ali num futuro próximo. Mas, como a gente está construindo tudo isso, nós precisamos do tempo, né, para que essa célula seja aí funcionalizada, vamos dizer assim, né? Então, para isso, a gente tem que ter os pós-processamentos, tá? Na bioimpressão, a gente também tem essa etapa, que é muito importante. Então, só para vocês entenderem que a cultura 3D, ela varia bastante aqui, né, tanto de matriz, de scaffold, esferoides, organoides, até os nossos construtos hoje, né? Então, esses conceitos de cultivo celular 3D, cultura 3D,
também envolve a bioimpressão, tá? E agora eu mostro para vocês, né, de forma muito mais pontual, quais são essas etapas, né, dessa tecnologia, né? Quem trabalha com impressão 3D, manufatura aditiva, vai ver aqui muita semelhança no processo, né? Porque nós aqui precisamos de uma imagem, né? Uma imagem, seja ela de órgão, ou de um segmento anatômico, ou de uma estrutura biológica, tá? E ela pode ser adquirida de alguma forma por tomografia, ressonância, microscopia, né? Modelagem até a partir de escaneamento. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades que existem na impressão 3D para a gente adquirir essas imagens. Então, aqui só para vocês terem uma noção de alguns programas utilizados nessa etapa, né? Então, nós podemos utilizar o Invesalhos, que é um programa de tratamento de imagens, transforma imagens 2D em 3D, então geralmente trabalha com imagens de tomografia e ressonância, tá? Foi desenvolvido pelo CTI Renato Archer, acredito que o Jorge Vicente falou bastante ontem. Nós também podemos utilizar programas de modelagem CAD 3D, esses que nós utilizamos na engenharia, né? Rhinoceros, SolidWorks, AutoCAD, Blender, né, vários programas que a gente utiliza hoje na engenharia, né, nas simulações computacionais, nós também utilizamos na bioimpressão. Imagens de microscopia também são bem interessantes, nós utilizamos para obter algumas informações da histoarquitetura desses tecidos, como está distribuído ali as proteínas, como as células estão agrupadas, então a gente consegue essas informações a partir de microscopia. O ImageJ é um software ali muito utilizado na biologia celular, molecular, né, ele é aberto e ele também faz aí alguns tratamentos, segmentações, né, de imagem, assim como o Invesalhos, ele também tem um plugin que faz esse tipo de tratamento. Janaína, mas eu não sei modelar, eu não quero saber de modelagem, eu não sei trabalhar com esses programas, o que eu faço? Bom, pessoal, a bioimpressão, ela está bem no início, né, mesmo aí tendo 15 anos, 20 anos, quase 20 anos, o que acontece? A gente está produzindo segmentos biológicos muito simples, né, cilindros, cubos porosos, para estudar ali interações biológicas. E nós conseguimos utilizar essas imagens tridimensionais de bancos de CAD 3D, bancos de imagens de STL, que são essas imagens que a gente utiliza também na manufatura aditiva, né, na impressão 3D. E existe aí bancos públicos, né, dessas imagens. A gente pode ir lá pegar um sólido, uma geometria e trabalhar essa geometria também na bioimpressão. Tá bom, pessoal? Não é algo que a gente já está fazendo um coração inteiro, um fígado inteiro, um rim inteiro. A gente está fazendo ali realmente estruturas muito simples, né? Cubos e cilindros porosos, tá bom? E qual que é a etapa aqui do processamento, né? A etapa das bioimpressoras. E a gente já tem várias técnicas, né, de deposição biológica. Desde a extrusão mecânica, que é a mais simples, é a que mais a gente vê por aí, tem um custo-benefício bem interessante, mas nós temos também já bioimpressoras com a tecnologia de fótons, né, polimerização por fótons. Então, essa tecnologia, ela veio da manufatura aditiva, trazendo todas as outras tecnologias também existentes, tá? Então, nós conseguimos já utilizar ali um método com laser, luz, ondas, também para reticular a nossa biotinta. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente. E o pós-processamento é com bioreatores, e esses bioreatores também, eles devem ser específicos, né? São bioreatores aí que vão fazer estímulos físicos, né? Físicos e também químicos. Bioreatores são sistemas fechados, controlados, que vão fazer a maturação ali do nosso tecido biológico impresso.
Bom, mas eu não tenho isso, ainda está em desenvolvimento. Como que a gente faz isso hoje? Nós utilizamos as incubadoras de CO2, que são incubadoras já desenvolvidas para cultivo e manutenção de células. Nós usamos isso também, tá, na bioimpressão. Até porque esses bioreatores estão sendo desenvolvidos por vários grupos de pesquisa e algumas empresas, né? Mas precisamos ainda de mais desenvolvimento nessa área. Bom, e qual que é a tendência dessa área? A tendência é o que eu gostaria de falar para vocês hoje. É a modelagem computacional, a simulação computacional, é a ciência as ciências dos dados aqui inserida, né, integrada com essas etapas. Hoje a gente já consegue usar isso, essas informações em sílico, né, de forma preditiva, né, para a gente poder ali ter um direcionamento melhor, né, gastar menos tempo, gastar menos dinheiro, né, utilizando essas tecnologias, essas ferramentas computacionais. Nós conseguimos utilizar já essas modelagens desde a etapa inicial, né, ali onde a gente vai produzir a nossa geometria tridimensional, a gente consegue já prever como seria o nosso biocad ideal de tecido. Seria o coração inteiro? Seria ali uma estrutura um pouco mais simples, né, que poderia ser totalmente funcional? Será que a gente precisa mesmo ter a geometria igual dos nossos órgãos de hoje? Né? Então, essas questões, elas são discutidas hoje na tecnologia, né? O Vladimir Mironov, em 2016, ele publicou um artigo produzindo uma glândula da tireoide e que não tinha o formato de borboleta, e ele também não adicionou essa glândula da tireoide de rato no local que a gente tem hoje, que o ratinho tinha. Ele colocou essa glândula impressa na cápsula renal, lá no rim desse animal, né, desse rato. E ele conseguiu que essa estrutura biológica bioimpressa desenvolvesse e produzisse os hormônios T3 e T4. Então, com essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, nós também levantamos essa questão. Será que nós vamos ter realmente um fígado, né, ou um rim no lugar que a gente tem hoje? Ou a gente vai poder ali modificar até a posição, né? Isso pensando muito na vascularização, né, na irrigação desse órgão. Então, eu deixo aqui para vocês uma pergunta muito interessante para vocês irem pensando, né? Quem sabe um dia a gente vai ver, né, pessoas com órgãos em locais, né, que hoje a gente não tem. Bom, seguindo essa linha de tendências, tá? A gente consegue trabalhar esses dados biológicos funcionais, né? Dados ali de expressão gênica, de expressão de RNA, expressão de proteína, entender melhor como que é esse processo, né? De interação celular, interação célula-matriz, né? A gente já tem dados, né? Como esses públicos, né? Na internet, em bancos públicos, né? Então a gente consegue ali estar inserindo esses dados biológicos funcionais nas nossas modelagens, nas nossas simulações, né? Para poder entender melhor como que o tecido vai se desenvolver, como que ali de uma bolinha, de um esferoide, um organoide, ele vai conseguir formar um tecido. Então essa é uma tendência na área de bioimpressão. Não somente aqui, não somente na etapa inicial, né, do desenvolvimento de um projeto, mas também ali nos acessórios, nos processos que a gente tem, né, durante esse desenvolvimento, que, por exemplo, no bico, né, de uma bioimpressora, a gente consegue, utilizando elementos finitos, né, modelagem matemática ali, saber exatamente se essa tensão vai matar ou não essas células, né? Se vai fazer com que essa tensão seja maior ou menor. Então, a gente consegue já ter informações muito interessantes, né, de modelos ali que a gente cria para entender melhor como que é esse processo de bioimpressão, tá bom? E na área de bioreator, o CTI Renato Archer é pioneiro nisso também no Brasil, e o Vladimir Mironov, que é um russo, o pai da bioimpressão, ele veio para o Brasil
muito interessado em aprender essa área de simulação computacional com o CTI Renato Archer. Lá nós desenvolvemos, né, o grupo segue nessa área de simular bioreatores para tecidos biológicos e principalmente utilizando elementos finitos. Então, aqui para vocês entenderem, a gente consegue saber ali qual a velocidade ideal do fluido que vai entrar, né? Qual a velocidade que vai sair, se vai ter tensão de cisalhamento, né? Como vão ser essas tensões ali dentro daquele tecido, como que é a oxigenação dentro desse órgão, desse tecido biológico. Então, a gente consegue utilizar esses dados, né, com ferramentas computacionais para a gente entender um pouco melhor todo esse processo. Bom, essa é uma questão que eu venho, né, estudando, tá, pessoal? Eu terminei o meu pós-doc, mas continuo aí tentando implementar cada vez mais a utilização desses dados biológicos funcionais, utilização ali de aprendizado de máquina, a biomodelagem, com simulação, isso tudo pensando realmente no desenvolvimento de um tecido biológico, no desenvolvimento de células ali, a interação de células. Então, isso é muito importante, né? E vocês são protagonistas aí na área, eu tenho certeza que quem tiver interesse, né, tem um campo enorme aí para vocês, né, essa área de biofabricação, de bioimpressão, ela precisa de pessoas como vocês, da área de informática biomédica, né, nós precisamos muito entender ali no in silico, antes de ir para a bancada, antes de ir para o in vitro, para o in vivo, nós precisamos entender bem melhor como são ali nossas células, como são os tecidos, como interagem essas moléculas, esses biomateriais, e a gente tem muitos dados aí na internet de forma pública para a gente trabalhar isso. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que eu quero, né, mostrar para vocês, hoje nós temos essa área de biomodelagem, que vocês sabem até melhor do que eu, né, que é essa habilidade, essa capacidade de reproduzir essas características funcionais e morfológicas de estruturas biológicas, né, em um modelo virtual, né, em um modelo físico. É claro que todo modelo, né, é errado, né? O modelo já por si só já é considerado errado, mas ele é muito útil quando a gente tem uma tecnologia de fronteira, quando a gente tem um desenvolvimento aí que tem custos altos, então a gente precisa dessas ferramentas computacionais para nos ajudar, né? Para evoluir mais rápido, para diminuir custos, e essa biomodelagem, para entender, né, essas características, na verdade, é muito importante, né? Então, essa área, né, é muito crucial, né, no desenvolvimento da bioimpressão. Esse artigo eu publiquei em 2017, durante meu pós-doc, e eu quis mostrar aqui, né, alguns programas, algumas ferramentas computacionais que nós conseguimos utilizar hoje para entender melhor esses processos. Então, esses programas, né, esses modelos, né, essas equações, por exemplo, que a gente já tem hoje desenvolvida, nós conseguimos entender um tecido da escala ali micro, de nano, na verdade, né, até a escala de metros num sistema biológico. E isso é interessante, é importante, porque um sistema biológico, ele não é só aquele pedacinho, né, aquela nanopartícula, aquela célula que tem uma escala micrométrica, não é só aquilo, é muito mais do que isso, né, um tecido biológico é multiescalar, né, ele tem interações do nível nano até o nível realmente de metros, né, vamos pensar numa pessoa. Então, esse sistema multiescalar, ele exige também programas multiescalares, né, equações também que são desenvolvidas aí para estudar interação de moléculas, interação de células e matriz, de células e moléculas, né, de moléculas internas dentro da célula. Então, nós temos aí vários já métodos, né, matemáticos e computacionais para nos ajudar a entender esse sistema, né, como um todo. É claro que vocês vão me perguntar sobre o poder computacional, se nós temos isso, nós não temos ainda um poder computacional tão grande assim, para conseguir colocar esses modelos tão completos, como vocês estão vendo nessa figura, né, e estudar moléculas aí da escala nano até realmente um sistema fisiológico.
Poder computacional não temos mesmo para isso, mas nós podemos simplificar. Como todo modelo já é simplificado, não custa nada nós dividirmos esse sistema, né, em várias escalas e conseguir aí utilizar essas ferramentas hoje para estudá-las, tá bom? Bom, aqui é um exemplo do que eu fiz no meu pós-doc, um deles, tá? Eu estudei, então, a interação aqui de um esferoide de células endoteliais. Células endoteliais são células que estão na subcamada de um vaso sanguíneo, né, de uma artéria, de uma veia, né. Essas células endoteliais, elas têm uma capacidade, uma característica de quimiotaxia, né, que é aí uma mudança de orientação dessas células, alongamento, migração, né, é muito o que acontece ali num tumor, né, maligno, né, ou benigno, onde ele vai crescendo e precisa ser irrigado com novos vasos, né. As células endoteliais são as células que fazem, né, essa migração, esse alongamento para poder povoar aquele tumor, né, com novos vasos sanguíneos, com novos microvasos. Então, aqui nesse exemplo, que é um sisteminha 3D, que eu fiz utilizando o software CompuCell 3D, é um ambiente aí de modelagem biológica aberto, tá? Foi desenvolvido pela Universidade de Indiana, e eu adicionei aí várias propriedades tridimensionais. Essas bolinhas brancas são moléculas ali que atraem essas células endoteliais, e no desenvolvimento aí, se ele passar, vocês vão conseguir ver, né? Mas aqui não está passando. Bom, é um sisteminha que as células elas vão ao encontro dessas moléculas brancas que vocês estão vendo aqui, e a gente consegue entender melhor como que é esse fenômeno, né? Aqui no in silico e também validado depois no in vitro, né? Então, depois com as minhas buscas, pesquisas, a gente conseguiu validar esse modelo, mostrando o que acontece ali no real. Tá bom? Esse vídeo aqui tem no YouTube, não está passando aqui agora, mas depois eu posso passar para quem se interessar. Tem vários vídeos que eu fiz no meu pós-doc mostrando essa vascularização de tecidos bioimpressos, tá bom, pessoal? Bom, seguindo rapidamente, que eu tenho mais 15 minutos, vocês podem ver aqui a grande as diferenças e também os números de métodos de deposição, né, técnicas de impressão de componentes, biocomponentes ou até biomateriais. Como eu disse, todos esses métodos vieram da impressão 3D, então a gente já tem aqui vários sendo utilizados na impressão e na bioimpressão, até aqui a parte de bioimpressão intravital, né, cujo material, a biotinta, é colocada embaixo da pele ou dos tecidos biológicos, e o infravermelho, ele acaba estruturando essa biotinta que está dentro do organismo, tá? Então, essa é uma tecnologia bem avançada que foi publicada agora nesses últimos 2 meses, tá bom, pessoal? Então, a bioimpressão, ela avança assustadoramente, e essa tecnologia de bioimpressão intravital é algo bem novo. Bom, eu vou passar muito rápido, só mostrando para você o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Então, aqui tem a de extrusão mecânica, né, que a gente vai depositando as biotintas camada a camada, tá? Não posso ficar apertando. A técnica de piezoeletricidade é por microvoltagens, a gente consegue empurrar essa biotinta de forma muito precisa e rápida, né, como se fossem aqui gotas, né, essa tecnologia é aquela que a gente encontra nas impressoras 2D de papel, e ela tem uma calibração um pouco diferenciada aí das outras de extrusão, né, de filamento. Então, para você entender como que é feita aqui a nossa calibração, que é bem diferenciada da extrusão. Indução por laser, os vídeos não estão funcionando aqui, não sei o que aconteceu, mas por indução a laser, a gente tem aí uma biotinta numa membrana e um laser incide no espelho e vai ali atingindo essa biotinta, depositando gotinha por gotinha, né, as células ali com hidrogel numa placa. Então, é uma tecnologia muito precisa, desenvolvida pela França, pouco utilizada até pelo custo, tá bom, pessoal?
Por microfluídica também, a gente consegue ali, utilizando microcanais, trabalhar com várias biotintas diferentes, de forma muito lenta, então é uma tecnologia bem lenta, a microfluídica, mas a viabilidade chega ali a quase 100%, né? Então não tem muitas tensões ali nas células. É uma tecnologia com várias vantagens e uma das desvantagens é o tempo, tá? Bioimpressão volumétrica dentro de um gel, né, uma gelatina, a gente incide luz visível e faz a estruturação desse tecido bioimpresso, né, e a gente consegue aí de forma muito rápida estruturar e ter construtos, né, construídos, na verdade, projetos aí construídos. Então, é uma tecnologia também bem nova que se utiliza à luz, né, e a bioimpressão intravital também tinha aqui um vídeo, mas não sei por que não está passando, tá bom, pessoal? Depois eu posso passar para vocês. As aplicações, então, finalizando essa palestra, eu gostaria de deixar aqui bem claro que a bioimpressão ela não é somente utilizada para a área da saúde, tá bom? A gente já tem a bioimpressão sendo utilizada aqui para desenvolvimento de software, né, de processos, de métodos para escalonar cada vez mais, tá? E também ter reprodutibilidade, então é uma área que precisa ser desenvolvida, a bioimpressão, então, está aí trazendo novos métodos, software, hardware para essa área. A produção de hidrogéis, o desenvolvimento de hidrogéis também é uma área que a bioimpressão veio para agir, né, para obter aqui vários tipos de biomateriais próprios para deposição, tá? Carne bioimpressa, acredito que vocês estejam acompanhando aí o processo da KFC junto com a startup da Rússia, né, eles estão desenvolvendo aí carne a partir de uma biópsia, por exemplo, de um animal, de um bovino, eles multiplicam essas células e fazem aí a deposição dessa nova carne de forma sustentável, de forma limpa, né, e inclusive, né, depositando exatamente a composição nutricional que a gente deseja, né, 90% proteína, 10% gordura, né, então a gente consegue ter um controle nutricional muito grande, tá? Todos os materiais utilizados nessa tecnologia, nessa área da indústria alimentícia, são materiais orgânicos, naturais, tá? Então, tirando um pouquinho aí do que eu escutei há algumas semanas atrás, a bioimpressão sendo utilizada na indústria de alimentos, ela não vem trazendo materiais artificiais, né? Ela utiliza materiais orgânicos, tá? Inclusive as pastas alimentícias, que também têm aí a utilização de impressoras 3D, também são materiais orgânicos, materiais naturais, a maior parte ali é gelatina, né, que eles utilizam. Né? Então, é uma tecnologia que está sendo aplicada nessa área, né, de forma aí, de forma ética, tá, pessoal? Não tem nada aí que estão criando do nada ou com produtos artificiais, são coisas realmente que a gente já consome. Só estamos aí utilizando uma ferramenta computacional tridimensional para melhorar essa complexidade de estruturas e trazer novas experiências aí de sabores, né, de composição nutricional, um pouco diferenciada, tá, de forma sustentável. Então, é algo que a gente já encontra hoje no mercado também, sendo utilizado em impressoras 3D e pastas, né, de alimentos. Na educação, capacitação e treinamento, a gente consegue fazer modelos de órgãos muito mais, né, orgânicos, né, e naturais, e a gente, né, pode fazer treinamentos cirúrgicos utilizando esses modelos, né, transplante de córnea, uma sutura de pele, usando esses modelos bioimpressos. Então, é algo realmente para hoje, né, para agora, a gente já consegue utilizar essa tecnologia. A gente também utiliza a bioimpressão na agroindústria, né, produzindo ali cultivos híbridos, plantas híbridas, né, e também plantas um pouco mais com desenvolvimento mais rápido, né? Então, tem alguns grupos de pesquisa nos Estados Unidos já fazendo aí a produção de plantas híbridas, misturando células, né, de cultivos diferentes. Então, não é uma área muito que eu domino, mas eu tenho visto aí grandes projetos sendo desenvolvidos utilizando a bioimpressão.
A parte de cosmético, como a gente não pode usar animais, né, para testar, né, esses cosméticos, nós já temos uma aceleração, um aquecimento muito grande, né, na L'Oréal, Boticário, Natura, já utilizam bioimpressão ali no seu desenvolvimento da pele, para poder testar ali os novos cosméticos, as novas formulações. Na indústria farmacêutica também, né, tem o mesmo propósito, teste de fórmulas ali, de drogas, de fármacos, melhores estudos daquela doença, então é algo realmente que veio para ficar, para ajudar os métodos alternativos, tá? O tratamentos veterinários é algo também a médio prazo que a bioimpressão vai ajudar, né? Então, diferente da nossa regulamentação, de Anvisa, FDA, né, na parte humana, nos animais ali vai ter um pouquinho mais de rapidez, né, nos processos, né, os órgãos regulatórios são eficientes, mas é bem diferente da questão humana, tá bom, pessoal? Isso aqui a longo prazo, a aplicação da bioimpressão é realmente o que a gente está buscando, né, a maioria, né, está buscando tratamentos novos, com segmentos funcionais bioimpresso, e daqui, na minha opinião, aí um pouco mais de 20 anos, a gente acredito que vai conseguir ter aí órgãos bioimpressos funcionais, tá bom? Então, aqui finalizando um exemplo, a córnea bioimpressa, que não é a córnea total, tá, pessoal? Esse trabalho foi publicado em 2017, eles imprimiram o estroma da córnea, né, então conseguiram ali reproduzir uma das camadas da córnea e está em evolução, já desenvolveram mais coisas, né, relacionadas a esse tecido. Eles fizeram um molde de uma córnea humana, né, usaram o scanner, fizeram um molde para poder imprimir dentro desse molde, utilizando colágeno, alginato e as células queratócitos, são as células ali da córnea, produzindo essa camada, né, uma das 6 camadas da córnea, tá, pessoal? Com relação a fígado, também já fizeram estruturas ali que respondem à glicose, né, produzindo ali a insulina. Quem sabe, né, os diabéticos têm ali uma esperança nessa tecnologia também. Esse trabalho foi de 2017 e evoluiu bastante, já conseguiram também estruturas bem maiores, tá? A pele, a bioimpressão de enxertos de pele também é algo muito interessante. Esse trabalho foi publicado no final do ano passado. Eles usaram duas seringas, né, 2 cabeçotes, produzindo ali epiderme e derme, né, da pele, né. Eles conseguiram algo um pouquinho mais avançado, eles produziram os microvasos ali dentro dessa pele e também as cristas epidérmicas, que até então não tinham conseguido, tá? Então, a pele vem evoluindo bastante, a bioimpressão, né, desse tecido, e com certeza, aí, cada mês que passa, eles conseguem uma estrutura diferente, uma função biológica diferente dessa pele, né, graças aí à ferramenta, à bioimpressão, tá bom? Existem também a tecnologia de bioimpressoras manuais, né, então, na Austrália, essa Biopen aqui já está tentando entrar no mercado como tratamento para tecido cartilaginoso, mas também é uma aposta aí da nossa área, tá? Então, eu termino aqui finalizando com os desafios que eu considero oportunidades, tá bom, pessoal? Então, aqui é para que vocês pensem aí, quem deseja entrar nessa área, e eu sou totalmente a favor, eu sou apaixonada por essa tecnologia, eu trago para vocês que todas essas áreas, esses tópicos aqui, tanto os tecnológicos, os biológicos, os químicos e os éticos, têm aí oportunidades para nós desenvolvermos e criarmos aí novas soluções, tá? Então, finalizo agradecendo vocês e estando aqui disponível, não só aqui, mas também nos nossos seminários semanais que a gente faz, né, eu e minha equipe da Biodtech, e também a Biodtech como um todo, que é uma startup educacional. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Janaína. Foi muito boa essa palestra. Eu gostaria de agradecer em nome da semana toda por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para fazer isso. Uma coisa que eu estava vendo, você está fazendo palestra hoje às 7h30 também lá, né? Isso. Então, quem estiver interessado para ver mais sobre o assunto, também pode ir lá. Se quiser mandar o link depois, Janaína, pode postar aqui se o pessoal estiver interessado. Eu vou mandar para vocês.
E agora, então, vamos passar para a parte de perguntas. Começar aqui pelo, deixa eu ver aqui, pelo Blackout. Aqui. Pergunta. Existe algum modelo de fisiopatológico de diabetes aplicado a bioimpressão de tecidos ou biotintas sensíveis a diferentes níveis de glicose? Essa pergunta foi antes de mostrar ali o tecido da insulina, será? Acho que Então, sim, né? foi. Eu acabei de colocar, então, sem saber da pergunta, um dos exemplos que eu utilizo nas minhas palestras é do tecido ali que responde à insulina, né? Que responde à glicose produzindo insulina, né? São tecidos ali que foram produzidos a partir de células pancreáticas de rato, naquele trabalho lá que eu mostrei, foram células de rato, e aí eles conseguiram, sim, ter uma funcionalidade diferenciada, tá? Não é minha área, tá, pessoal, da parte de diabetes, mas eu acompanho esses desenvolvimentos e sim, eles estão tentando aplicar de alguma forma para entender melhor a doença em si, diabetes, como também tentar aí uma solução mais segura, ou uma solução mais longa, né, para uma pessoa que tem diabetes. Então, é algo que eu acompanho sim, mas não é a minha área específica, tá? Agora a pergunta do Vinícius Germano, ele perguntou também lá no começo, quando estava falando sobre os vários. A parte importante lá da impressão, né, as dificuldades e tudo mais, que ele tinha perguntado. Não tá aí. Quais seriam esses estímulos após a impressão? Aí, Legal, 4D no caso. Bom, perguntas excelentes aqui. Bom, esses estímulos são, nossa, variados, tá? Pode ser estímulo físico, tá? Uma luz, né? Uma temperatura, pode ser, né? Que nós também utilizamos. Físico como? Um tecido ósseo, por exemplo, tem que ter compressão, né? Para estimular os osteoblastos a produzirem matriz rígida. E se não tiver essa compressão, ele não vai ter o desenvolvimento correto, né? Como a gente, né, começa a engatinhar. Se a gente não engatinhar, fortalecer ali a cartilagem, a gente não tem um desenvolvimento ósseo muito interessante. E é isso que a gente vai ter que fazer também nos tecidos bioimpressos, que vão estar ali inseridos nesses bioreatores, né? Esses estímulos, eles têm tudo a ver com a parte física, questões ali de temperatura, pH, estímulo físico mesmo, mas tem os biológicos, os moleculares, por exemplo, químicos, vamos supor. A gente coloca moléculas ali que vão estimular as células a produzir mais colágeno, produzir mais matriz óssea, produzir mais matriz elástica, né? Então, essas moléculas, algumas já são conhecidas, tá? Na cultura celular, no desenvolvimento celular, a gente já sabe quais são essas proteínas que interagem ali com as células e fazem com que as células tenham uma sinalização para aquela vertente, né, para aquele desenvolvimento. A gente conhece algumas dessas proteínas, né? Então a gente também trabalha com isso, esses estímulos de moléculas, esses estímulos físicos também, tá bom? As células endoteliais, por exemplo, mais um exemplo para vocês, se não tiver tensão de cisalhamento, ela não consegue ter uma histoarquitetura, né, interessante, o citoesqueleto dela não fica elástico, né, e aí uma artéria, uma veia pode se romper se não tiver essa elasticidade apropriada, né, para ter um vaso, uma artéria ou uma veia. Então, essas questões de estímulos físicos, elas são muito importantes também, né, nós temos que trabalhar com elas dentro desses bioreatores ou de alguma forma. Não sei se eu respondi, falei até mais aí. Assim que é bom. A próxima pergunta agora do Blackout. Que disciplinas, como reforço da formação, seriam interessantes estudar para melhor compreender as propriedades que são requisitos para a biocompatibilidade, para a bioimpressão em biotinta? Você fala disciplina de graduação de pós, é isso que eu entendi, né? Eu que tenho a pergunta assim também. Né? Bom, acho que ciência dos materiais ali, nanotecnologia, biomateriais, ciência dos materiais, engenharia dos materiais, eu acho que tem tudo a ver com essa parte, tá? Mas a biologia celular também tem que estar integrada, tá? Não adianta a gente fazer tudo separado, né? Nós temos que, né, colocar a célula ali em contato, estudar um pouco essa parte de interação, né, célula matriz,
né, para entender essas biocompatibilidades. Então, acredito que essas disciplinas, né, que estão inseridas nas engenharias e também nas áreas biológicas, né, faz todo sentido aí ter o desenvolvimento de algumas dessas, tá? Ok. Agora, a Marcela Guedes, também, uma pergunta um pouco semelhante, mas nem tanto. Janaína, alguma dica para quem está iniciando na área de bioimpressão? Iniciaria mestrado em biomateriais. Ah lá, ela já está indo para essa área de biomateriais, que tem tudo a ver. Bom, gente, eu acho que a área de bioimpressão ela é igual coração de mãe, né? Ela aceita todo mundo, eu não tenho dúvida disso. Não é porque eu vim da área biológica, não é porque eu fiz engenharia que eu entrei nela, não. Ela comporta todo mundo, ela aceita todo mundo. Tem a Isabela Polei aqui, ela é integrante da Bioditec, ela é engenheira química, né? E ela ficou totalmente integrada nessa área. Eu acho que eu não vou falar aqui quais áreas são melhores, quais áreas são mais importantes, que eu acho que não tem. Vocês terem uma noção, uma pessoa da engenharia civil tentou entrar para fazer mestrado comigo, né? Então, para vocês verem que essa área realmente atrai aí uma série de profissionais, de pessoas que estão graduando aí, que estão fazendo ainda faculdade, e eu acho que quem quer mesmo trabalhar nessa área, eu acho que não importa muito, eu acho que a vontade aí de trabalhar com biologia celular, trabalhar com a parte fisiológica, com a parte de materiais, engenharia da computação, né, gente, pessoal da computação, vocês aí da engenharia biomédica, tem tudo a ver com essa área. Eu não vou dizer qual que é a mais importante, para mim todas elas são importantes para a área de biofabricação. Agora, a próxima pergunta do Blackout. Estou certo em inferir que, com a maturação da área, ocorrerá impacto no teste em modelo animal e transplantes/enxertos? Sem sombra de dúvida, sim, eu acredito que sim. Vai ter um impacto, olha, enorme nessa área, né? Se não eliminar os animais, vai minimizar muito, né? Hoje a indústria farma é que utiliza, né? Esses animais para testes finais. Então, assim, eu não vou dizer que vai acabar com o uso de animais, né? Mas que vai melhorar todos os métodos, que vai agregar ainda mais nas pesquisas, no desenvolvimento de novos métodos e vai sim minimizar cada vez mais esse uso. Agora a pergunta do Joab Santana. Ele fez uma pergunta parte 1, parte 2. Então, professora, na experiência que tive com cultura de células de linhagem, algumas apresentavam acentuada sensibilidade a vários fatores, com relação à bioimpressão. Existe grande diferença entre o uso de células primárias e de linhagem na bioimpressão? Olha, o Joab, ele acompanha a Biotech, o time aí há um tempo já. Obrigada, viu, Joab? Boa pergunta, muito interessante o seu questionamento. Olha, eu acredito que as linhagens, elas são utilizadas muito para pesquisa, tá? Para a parte de desenvolvimento mesmo, pesquisa do projeto. E a questão das células-tronco, das células ali um pouco mais diferenciadas, elas vão ser mais incorporadas na bioimpressão. E lembrando, a bioimpressão, ela quer utilizar no futuro as células do paciente. Então, são células ali compatíveis com o paciente, com a pessoa, né? A gente não vai trabalhar com células, por exemplo, de uma linhagem, mas isso lá no futuro, tá? Hoje, para pesquisa e desenvolvimento, se usa esse tipo também de linhagem. Tem sim as diferenças, muitas diferenças, e geralmente essas linhagens, por elas serem imortalizadas, sofrem algumas mutações ali, então pode ter uma heterogeneidade ali, né, relacionada a esse tipo celular, tá? Por isso que é considerada apenas para pesquisa, para desenvolvimento, ou alguma aplicação muito pontual que eu não saberia falar muito aqui. Mas para futuros, assim, para a gente usar futuramente como um tecido para enxerto, um tecido para transplante, já seria uma célula da pessoa, né, que seria multiplicada, né, seria trabalhada ali e, né, realizada a construção do tecido novo,
tá? E aí seria um pouco melhor, mais fácil, mais controlável, tá, Joab? Né? Realmente essas células, elas têm um certo descontrole aí e a gente não consegue ter todo o conhecimento para saber o que está acontecendo ali, tá bom? Ok. Agora a pergunta do Fabrício Gualdani. Janaína, atualmente, com tamanha evolução e implementação da tecnologia IAS na saúde, como ficam as implicações éticas e legais para tantas mudanças em tão pouco tempo? Ótima pergunta. Nossa, cada pergunta uma, uma melhor que a outra. Bom, Fabrício, a questão ética, né, as questões éticas, legais, como geral, assim, né, elas são discutidas já em congressos, em eventos, em órgãos regulatórios aí, tá? Só que tá no começo, tá? Tá no início, né? O pessoal tá com uma dificuldade de saber onde colocar a bioimpressão, se ela é considerada um remédio, né, um medicamento, se ela é considerada um dispositivo médico, se ela é considerada um órgão, assim, como se fosse um órgão de transplante. Então, a característica da bioimpressão em si tá tornando difícil, né, essas conversas, tá? Com relação à ética e com relação à regulamentação. Mas, sim, tem essa conversa, já tem artigos científicos falando sobre isso, né? Implicação ética, eu vou dar um exemplo aqui que a gente conversa, que eu falo bastante, né? Quem tem um poder aquisitivo aí alto, né, vai conseguir ter essa tecnologia, né, disponível mais rápido quando ela estiver pronta, né? Será que isso é interessante? Será que realmente é isso que vai acontecer? E aí essas pessoas que têm esse poder aquisitivo maior vão falar, bom, eu vou beber todas mesmo, porque meu fígado está sendo produzido lá para daqui 10 anos eu trocar. Então, será que essa questão ela vai ter que ser assim ou vai ter que ser trabalhada com a sociedade em geral? Eu acho que sim, que vai ser discutido de uma forma geral, né, na sociedade, vai ter que estar aí também opinando sobre isso, porque envolve questões muito sérias, né, com relação, né, a essa tecnologia, inclusive até de formas erradas, né, de se utilizar. Então, ainda está realmente no começo, é algo que precisa ser avançado também, viu, Fabrício? É algo realmente pouco, é muito discutido, mas é pouco feito, pouco concluído, né? É isso que eu falo sobre isso. Ok. Tem muita gente elogiando sua palestra, Janaína, falando que foi ótimo, excelente. E a gente agradece também Obrigado. por vocês estarem gostando da semana. A gente fica bem feliz de ouvir isso, porque é o intuito, né? Trazer esse conhecimento. A Isabela deu um oi no chat, falando que quer estar ela aqui. Isabela E está estudando, ó, só para complementar, a Isabela é da equipe Bioditech, ela está estudando inteligência artificial aí para a área de biofabricação, a área em geral, né? Ela está se capacitando aí cada vez mais e é uma engenheira química, né? Eu acho que Isabela está no caminho certo. Igual vocês, né? Da área de informática biomédica. que bom. Eu acho que acabou as perguntas agora. Acho que não tem mais nenhuma. Novamente, muito obrigado pela palestra, Janaína. Foi uma ótima sua presença aqui. Eu gostaria de perguntar se você poderia disponibilizar seus slides depois, para a gente colocar junto com o YouTube, poderia? Posso sim. Perfeito. Muito obrigado. Agora vamos partir para o sorteio, então, que vai acontecer agora. Lembrando que, novamente, tem que estar inscrito na semana para participar do sorteio e vai ganhar um curso da Udemy à sua escolha. Uma coisa, a gente falando sobre preocupar com as presenças lá da 60%, chutando assim, mais ou menos, vai passar de 60%, tinha mais ou menos seis faltas nas palestras. Então, passou faltou de seis palestras, mais ou menos. A gente vai responder quem mandou a gente no e-mail, mas só para vocês ficarem sabendo, já me anotando na cabeça também, tá, gente? Então, não tem que faltar menos que 6 palestras. Então, agora vamos lá para o sorteio, sem mais delongas.
ao Luiz Alckmin. Vamos só ver se ele está aqui no... Está escrito. Está inscrito sim. Parabéns, Aloysio. Você acabou de ganhar um curso da Udemy. Mais detalhes eu vim no seu e-mail depois. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Agora a próxima palestra vai ser às 4h30. Não, às 4 horas. Com o Francisco, da VarStation. Então, fiquem ligados aí e até mais.